Vamos começar que meu limite de tempo diário que eu tenho contigo tá acabando. Semanal, né? Porque, pra quem não sabe, a gente só Perfeito. se comunica, manda assim, vamos gravar? Vamos. E essa interação. A gente dá uma atualizada na vida um do outro enquanto tá conversando aqui, vocês escutam, né? De tabela. E. Mas é isso. Limite, assim, semanal. A gente também às vezes se vê nas férias, né? Mas também não gosto muito. Corinthians, obrigado. Perfeito. Perfeito. Se tu tá chegando agora, meu nome é Vinícius Lerch. Estou conversando com o meu grande amigo, como vocês podem ver, Henrique Adame. Estamos gravando o episódio 23 do Over the Net. Estamos em vídeo também, para quem quer ver as nossas belas faces. Não E. aconselho. Pois é, aí vai do gosto de cada um. Eu não posso obrigar ninguém a nada. Mas estamos aqui então para mais um episódio de Over the Net. E como a gente já meio que tinha debatido na semana passada, e é um assunto que fica um pouco pertinente pra gente. Pra mim, assim, né? Eu toquei nesse assunto algumas vezes. Eu tava essa semana também. Esse final de semana eu encontrei o Marcelo Francoviac, que é um grande amigo dos meus pais também. E eu fiz essa pergunta pra ele, né? O Marcelo é um técnico na França, técnico do Tour na França. E um dos assuntos pertinentes que eu optei por usar esse tópico também pra gente deslanchar alguns assuntos aí nesse episódio é sobre a questão de se o esporte de alto rendimento corrompe a nossa personalidade e como que a gente tem que se moldar conforme a gente vai subindo de nível dentro do esporte profissional. E aí, dando esse gancho desse papo com ele, eu peguei o exemplo, eu perguntei exatamente isso pra ele, tá ligado? Tipo, e também aquele Uhum. papo que a gente fala de como um cara tão novo, como um atleta tão novo consegue ser tão maduro, né? Isso é meio surpreendente. Mas aí, por exemplo, eu dei nomes como Micheleto, que já tá um bom tempo aí no cenário internacional com a seleção italiana, e, tipo, parece um cara super maduro e tem, sei lá, 22 anos. Dei o Sim. exemplo do. Dei o exemplo do Cedic, agora da França. E por coincidência, são dois caras que ele conhecia o background deles, da família e tal. Então, tipo, foi dois exemplos que na prática foi legal conversar com ele ali, porque ele tinha. Ele explicou que dentro da própria família deles são famílias de atletas ou uma família bem estruturada, assim, que muitas vezes eles tinham mais poder de escolha dentro da vida deles, sabe? Tipo assim, se ele queria ser médico, se ele queria seguir outra profissão, seria algo que a família iria apoiar, é uma família bem estruturada. E isso no caso do Micheleto, no Cedi, que era um cara que também o pai dele jogou e eu acho que desde muito cedo ele conseguiu ter essa visão de atleta profissional, tá ligado? Tipo, botou na cabeça dele que ele queria ser profissional. E eu acho que com essa personalidade dele, a gente vai falar sobre a questão de personalidade, como isso pode afetar dentro da tua carreira, né? Da nossa carreira, a gente pode dar nossos exemplos também, conforme a gente foi crescendo. Mas ele, tipo assim, ele falou que, cara, com 18, tipo assim, 16 anos que o Marcelo conheceu ele já falou assim, não, eu quero isso pra minha vida, tipo, eu quero me focar, eu quero jogar na seleção, então, tipo, ele botou isso, mas é uma coisa que vem de casa, né, meu? Tipo, Sim. aí eu acabei não conversando isso sobre outros jogadores, mas eu até comentei com meu pai sobre, tipo assim, o Ian da cubano, que também é muito cedo e super Sim. maduro, mas também não deve ter uma família tão estruturada e vem de uma realidade totalmente diferente de Cuba, tá É ligado? diferente, né? Então não é uma regra que se Claro. aplica a todos esses jogadores que a gente vê hoje em dia, né? Pode falar de feminino também, mas como que tu vê isso? Como que foi pra ti também a tua experiência? Se tu teve que amadurecer muito rápido, como que foi conforme a tua experiência aí? Cara, acho que tu citou dois bons exemplos agora do Yant e dos moleques ali. Sei lá, por exemplo, o Micheleto. Uhum. É, dois caras que já viraram, né, realidade, já são alguém no voleibol. Não estão ainda tentando, claro, ainda tem muito para podem atingir muitas coisas ainda, mas não dá pra negar o que eles já fizeram no esporte. E são super novos, né? Mas
eles são os dois contextos que eu acho que eu até já citei em um outro podcast, numa entrevista que o Tinga falou, ex-internacional. Ele falou, cara, ou no esporte pra tu virar, assim, pra tu ser alguém, ou é porque tu ama muito, ou é porque tu precisa muito. Né? Se tu não. Daí são as duas. Claro, não sei da realidade do Yantes, mas de modo geral, né, a realidade de Cuba, o país em si, tu precisa, né? Tu precisa. E então por isso que ele foi lá e virou, e tantos outros, Leon, Leal, Lopes, todo mundo. E o Micheleto já num contexto totalmente diferente, né? Num contexto da paixão, assim. Então eu acho que isso é muito bacana, assim. É, principalmente o cara que. Principalmente não, mas eu acho interessante ver o cara que não precisou disso e que dedicou completamente pra chegar, sabe? Pra atingir. Hum. Aí o quão mais fácil é, ou se é mais fácil, tu chegar lá tendo. Não te preocupando com nada, né? Tipo, tu, sei lá, por exemplo, a família do Micheleto fala, cara, tu vai ali, tenta e dá tudo que tu Exato. tem. E se tu conseguir, legal, é o teu sonho. Se tu não conseguir, a gente tá aqui pra te apoiar e a Claro. gente, sei lá, a gente consegue bancar uma universidade, a gente tem negócios na família, tu pode trabalhar aqui, entende? Tipo, tem esse porto seguro pra voltar, pra arriscar, sendo que talvez do outro lado não. Do outro lado é ou vida ou morte, assim, né? Ou tu vira ou vai ser muito difícil tua vida. E além desse privilégio, tipo, de escolha, né? De escolher o que tu quer pra vida, o cara nasceu com 2,08 m, né? Não nasceu com 2,08 m, Perfeito. mas ele cresceu e atingiu 2,08 Ia ser um m. pouco difícil se ele nascesse com 2,8. Não, claro, Pois é, tem toda essa questão. mas, Cara, ele entendeu? foi. Esse Ele privilégio nasceu também, pro então. voleibol. Mas como Nasceu a pro gente voleibol. comenta, né? Tipo assim, a gente acho que também fez um episódio legal que eu lembro sobre talento, né? Tipo, o que é o talento, Uhum. como desenvolver, se pode ser criado um novo talento, ou se a pessoa realmente vem e entra no esporte com facilidades, mas isso são pontos que conta bastante também. Eu acho que, tipo, nesse caso, tipo, juntou vários fatores, tá ligado? Vários fatores que Sim, culminaram principalmente, mas eu acho que no fim de tudo, vai muito da força de vontade do querer mesmo, cara, tá ligado? As motivações vão ser diferentes, como tu disse. Ou é por amor ou por necessidade. Mas vai ter que ter a força de vontade, vai ter que ter um momento que, tá, é isso mesmo que tu quer pra vida? Então tu sim. vai ter que ir pra cima, tá ligado? Tipo, dando meu exemplo, que foi muito legal o papo que eu tive na rádio agora. Na segunda-feira eu participei de uma entrevista num programa chamado Grande Resenha, do professor Heleno, que é aqui de Santa Cruz do Sul. E tem um programa há mais de, sei lá, 20 anos. Esse programa é bem bacana, traz personalidades do esporte aqui de Santa Cruz, atletas profissionais, supervisores, gerentes, presidentes, enfim. E aí ele dessa vez a gente conversou, ele conversou muito sobre o lado pessoal, assim, eu gostei das perguntas, porque também me fez refletir nesse lado também de, tipo assim, quando que realmente eu queria ser um jogador de vôlei, tá ligado? Uhum. E a resposta que eu dei pra ele na hora, assim, foi quando eu comecei, eu joguei aqui, jogava no Colégio Mauá, né? E tipo, meu colégio não era clube, né? Eu acho que se Sim. tu tá inserido numa realidade de clube, e o que a gente fala, né, dessa questão de ter um clube com um time profissional que os atletas de categoria de base podem olhar pra frente, podem se ver lá na frente com mais clareza, a motivação realmente cresce muito mais. E fica, teoricamente, mais fácil, né, de tu ter essa motivação sempre reforçada. Mas no meu caso, eu fui muito, muito feliz, assim, muito sortudo, no caso de ter bons colegas de time ali, tá ligado? Tipo, era um nível bom de treino mesmo no colégio, e os guris, a gurizada sempre gostava de treinar, então era uma motivação mútua entre a gente, e com o nível que a gente alcançou na época, o meu pai, que era o técnico, botou a gente pra jogar campeonatos estaduais, mesmo sendo um colégio, né? Então a gente pôde jogar contra, teoricamente, clubes aqui do estado. Jogamos contra Caxias, que era a Pavôlei, jogamos contra a Sojipa, que é um clube lá do Rio Grande do Sul bem clássico, União, joguei contra gente mais velha também, que na época estava fazendo parte de seleção brasileira de base e tal. Então, quando eu vi que eu tinha nível para jogar com clubes, tá ligado? Eu vi o nível que eu tava, eu já comecei a sentir que o lugar no colégio já não me pertencia mais.
foi uma sensação de dentro, assim, tipo, eu tinha exemplos também dentro da cidade de treinar com atletas adultos já, né? Tinha ex-jogadores que tinham parado, mas seguiam treinando e eu tinha oportunidade de treinar com eles. Mas eu acho que nesse momento de ter jogado, ter experienciado o nível estadual, assim, e ver que eu podia estar em contato com jogadores que já tinham expressão mais nacional também. E aí 2013 foi o ano que eu fui chamado pra seleção gaúcha, estando num colégio, tá ligado? Ali eu falei, meu, eu quero isso, tipo, eu quero pelo menos experimentar. E, tipo, tive o privilégio de meus pais estarem também me apoiando e tal. Esse privilégio da escolha também, de eles me apoiarem, porque também não é uma decisão normal, né? Tipo, ainda mais no nosso país, tipo, tu vai ter que mudar totalmente de ambiente, os investimentos não são tão claros para a família, às vezes o clube não oferece tantas coisas muito claras, tanto que naquela época ali mesmo eu era uma das exceções, assim, do vôlei também, tipo, não era qualquer um que se mudava de cidade e jogava ali, infelizmente. Espero que volte a se tornar uma realidade para incentivar mais pessoas a jogar. Mas no meu caso foi esse, sabe? Tipo, experienciar outras coisas e, bom, tudo que o esporte traz junto, né? Conhecer outras pessoas, isso foi me motivando cada vez mais. Essa questão de criar essa independência mais cedo, que eu acho que é o sonho de todo mundo, querendo ou não, né? Eu acho que, no caso, o esporte é a maneira mais saudável e organizada, assim, que tu tem de se sentir mais independente com tão pouca idade. Então, as coisas foram alimentando, assim, minha questão no meu ego, minha independência, e tudo foi caminhando bem. Tive boas pessoas no meu caminho, mas eu acho que foi esse meu ponto-chave para eu falar, tá, é isso que eu quero. E claro, conforme as coisas vão andando, eu vou jogar em São Paulo, eu vou entendendo o que é preciso para chegar cada vez mais longe, vou jogando com jogadores mais velhos, filtrando características de jogadores. E aí a gente entra num ponto depois que a gente pontuou também no outro episódio sobre a questão de ter essa malícia de jogo. Mas eu queria te perguntar, tipo assim, no teu caso, de estar num clube já que era, tipo, respeitado no estado, tá ligado? Tipo, era um time que tinha responsabilidade muitas vezes de ganhar. Eu muitas vezes não era do time que tinha responsabilidade de ganhar, então eu tava mais por experiência. Mas tu meio que desde sempre, depois foi da base do SAD e tal, tu tinha a responsa de ganhar, tá ligado? E tu sentia que tua motivação era sempre grande, assim, ou teve um ponto que tu falou, não, vambora que realmente eu tenho nível pra isso? Não, cara, eu acho que a motivação sempre foi grande. Eu acho que muito também pô, meus pais sempre foram fãs de voleibol, assim, sempre acompanharam e quando eu comecei a jogar voleibol, com 8 anos, talvez 7 anos, é, a UX ainda tinha equipe profissional, né, jogando Superliga. Então, por alguns anos eu acompanhei a gente ia nos jogos à noite, ia Uhum. ali, acompanhava os jogos de perto, ver esses jogos. Cara, numa época que a Superliga era muito forte, sabe? Tinha todo mundo ali jogando, então eu lembro de ver Murilo, Serginho, cara, todo mundo, assim. Todo mundo trabalhar de boleiro, de ligeirinho, assim, então poder estar perto dos caras e pensar, cara, eu quero um dia estar jogando nessa quadra, sabe? Como profissional. Infelizmente, quando eu fui me aproximando do profissional, né, da idade do profissional, a UX já não tinha mais esse time participando na Superliga e acho que na época só tinha dois times no Rio Grande do Sul inteiro que estavam na elite do voleibol, então isso é uma pena. Acho que a gente é um celeiro tão grande de novas revelações e novos talentos que a gente precisa ter esse espelho como eu tive para começar. Cara, o Cachopa também, o irmão dele jogava no profissional e a gente estava começando na base, sabe? Então, esse é um espelho muito grande que eu acho que faz falta hoje em dia. A decisão de sair de casa e se mudar para outro estado com 15, 16, 17 anos é uma decisão muito difícil. E às vezes grandes promessas acabam não tomando essa decisão é, por N fatores e quem perde é o esporte, né? Sei lá, o moleque podia ter sido muito bom, enfim. Podia ter vivido o sonho dele e talvez essa necessidade de se mudar tão cedo e largar a família assim não não deixou que ele seguisse o sonho. Mas acho que é um pouco disso, assim, como eu sempre tive esse espelho do profissional ali,
né? Tinha um caminho claro a se seguir dentro da UX ali, depois da Pavole, que era mirim, infantil, infanto, e chegar Uhum. num adulto, né? Num profissional. Então sempre foi uma certeza muito grande, assim. Eu lembro de desde cedo. A galera perguntar, o que tu quer ser, o que tu quer ser? E eu sempre falei, cara, quero ser atleta profissional de voleibol. Minha mãe já tinha certeza, assim, que eu ia sair de casa. Ela foi se preparando ao longo do tempo, porque o momento eu ia sair e ela sabia disso. E acho que fazer parte dessas equipes que tinham, desde cedo, essa obrigação de vencer, acho que sempre foi muito benéfico, sabe? Tu lidar com. Eu lembro que a gente. Cara, e é engraçado porque eu lembro que no Mirim a gente já sentia isso, assim. Tipo, a gente tinha certas equipes que a gente não Exato. podia perder. Uhum. E isso vai te moldando, né? Vai te preparando para esse tipo de pressão no futuro. Se ali com 9 anos tu já tem essa cabeça de, cara, tudo bem, tem essa equipe aqui que eu quero ganhar, mas é um jogo parelho, né? Sojipa Uhum. sempre foi uma equipe muito parelha com a nossa, principalmente naquela classe 96, 97, 97, 98. É, então ali tudo bem, ó, a gente sabia que qualquer um que ganhasse tava, enfim, faz parte do esporte. Mas tinha equipes que a gente não podia perder. O que também faz parte do esporte, mas a gente não podia, então a gente se colocava essa pressão, assim. Uhum. E isso foi moldando muito a minha forma de pensar, assim, de me portar em alguns jogos. Mas, mas eu acho que o principal era isso, assim, para a decisão foi ter esse espelho perto, assim, sabe? Poder ver Sim, aonde que eu queria chegar desde muito novo. sim, sim. E eu ia comentar contigo também, eu fui vendo essa questão de personalidade, como os traços da personalidade do atleta moldam, né, o jeito que ele vai estar em quadra, né, o jeito que ele lida com o dia a dia, o jeito que ele entra em quadra, se ele é um cara mais agressivo, se ele é um cara mais quieto, se ele lida bem com a pressão, se ele não lida bem com a pressão. Vi alguns artigos bem interessantes, na real, falando sobre essa questão da personalidade, estudos também sobre, sobre a questão de diferenças entre esportes coletivos e esportes individuais, como a questão do estresse e ansiedade afeta cada um. E eu acabei chegando num conceito bem interessante, na verdade, que é o Big Five das personalidades. Tipo, eles encontraram 5 palavras que traçam a personalidade das pessoas, e alguns vão ter mais, alguns vão ter menos. A questão ideal é ir equilibrando todas elas, que a Big Five seria as palavras abertura, conscienciosidade, ou consciência, extroversão, amabilidade e neuroticismo. E a Universidade da Malásia, que fez esse estudo, acabou falando e entrando em consenso de que os tratos de consciência e extroversão nos esportes coletivos, principalmente, estão bem relacionados com qualidade de desempenho e liderança, né? Enquanto que o neuroticismo seria, tipo, de neurótica mesmo, tipo, o cara uma pessoa que se preocupa com muita coisa, Sim. que tem, às vezes, sentimentos muito negativos, tá ligado? Tem um pé atrás sempre. Se tu é um extremo neuroticista, vai ter mais, consequentemente, vai ser uma pessoa, um atleta mais ansioso, mais estressado com o jogo, enfim. E quando eu vi essa questão da consciência e extroversão na questão de liderança, eu pensei em ti exatamente porque naquela seleção gaúcha de 2013, eu acho que já era uma experiência muito diferente para todo mundo, porque todo mundo sempre, da nossa idade ali, a gente tinha 15 para 16 anos, mais ou menos 15 anos. E aí era uma oportunidade que a gente tinha de realmente estar jogando contra os melhores da nossa geração e estar convivendo com as pessoas da nossa geração que a gente sempre via longe, assim, no lado diferente da quadra. E automaticamente tu já podia notar ali quem que tinha uma personalidade mais extrovertida, de mais liderança, que falava mais. E tu era o cara que, até eu lembro do Marcão falando, que tu, tipo, tinha mais naturalidade com essa questão de liderança, já tinha facilidade para conversar e tal, também, tipo, tu tinha oportunidade de treinar também com pessoas mais velhas naquela época, mas para ti sempre saiu com muita naturalidade, tipo, tu acha que tu sempre foi assim, colégio, tu sempre foi o cara comunicativo, ou tu percebeu ali também naquela época que precisava desse tipo de personalidade?
Não, eu sempre fui muito mais extrovertido, assim, sempre fui comunicativo. Minha mãe é super extrovertida, assim, então eu acho que eu Uhum, sempre vi isso, assim. A gente sempre foi incentivado a conversar, a conhecer, enfim, se expor, assumir também. Isso vem também um pouco da base também e de estar inserido num contexto esportivo desde muito cedo, mas é muito personalidade, né, cara? total. Tu sempre esteve inserido num contexto esportivo também desde muito cedo e naquela época tu não era tão extrovertido. Hoje tu é muito mais líder, muito mais Esse é o ponto, comunicativo, mas esse é o naquela ponto. época tu era muito mais contido, né? Eu não sei Uhum, se, claro, pode ser personalidade, pode ser de ti, mas às vezes na tua cabeça, por tu estar vindo de uma equipe entre aspas menor em relação às outras, tu achava que tu não tinha tanto espaço para falar ou não tanta tinha muito moral, como tá ligado? agregar. Exato, talvez um pensamento assim, Uhum, mas não 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 muda o fato de que isso é muito de cada um, né? Tem pessoas que chegam no extremo do alto nível do esporte e a pessoa pode ser introvertida, né? uhum, Então eu acho uhum, que já caindo um pouco pro tópico que a gente queria abordar, né, do esporte profissional às vezes corromper ou mudar a personalidade de alguém, eu não acho que mude muito, sabe? Eu acho que tu vai talvez aprender alguma coisa, às vezes tu vai sentir uma necessidade de mudança, e beleza, tu pode ter sentido isso, às vezes tu pode falar melhor, mas às vezes tu tá num clube onde tu sente que ninguém tem esse perfil de líder. Às vezes, não sei, tu pode dar o exemplo do Sporting, talvez, não, exato. que é onde E tu dentro da sentia que talvez necessidade faltava esse pode. contexto, exato, Dentro e da tu assumiu o necessidade papel. brota algo em ti que. É. Uhum, Tu viu, tu entendeu a necessidade de um papel de líder ali dentro uhum, daquela equipe e para vocês prosperarem na temporada e tu percebeu que ninguém assumiu, tu falou, tá, então eu vou lá. Já que eu entendi essa necessidade, eu vi essa necessidade, eu vou assumir esse papel. E daí tu foi lá e conseguiu. sim. Tem gente que talvez não consiga, tu teve essa capacidade, essa consciência de ali assumir e fazer o papel que precisava ser feito. Então eu acho que tem Uhum. talvez uma variação, às vezes as pessoas vão aprender alguma coisa ou outra, mas eu acho que mudar assim, eu acho que não muda, eu acho que ele seleciona. O esporte profissional seleciona, mas eu acho que ele não muda muito as características das pessoas, entende? Porque o ponto vai ser, no final, o que me pega bastante. Ah, o atleta que consegue, no caso, selecionar, como tu usou essa palavra, selecionar essa persona na hora do jogo. De ser um cara que. Um atleta que vai pra dentro, que lida melhor com a pressão, que às vezes tem um pouco dessa malícia dentro de jogo pra. Eu acho que. Bom, claro, tem pessoas e pessoas que lidam com a pressão de diferentes maneiras, tá ligado? Mas o que eu vejo agora, principalmente podendo ver Liga das Nações, que na teoria são os melhores jogadores de cada país. É, e eu acho que num ponto decisivo agora que rola briga de classificação olímpica e tal, e às vezes o estresse fica mais à tona, eu vejo que os atletas que se dão bem, ou os que estão performando melhor, são atletas que, tipo assim, tem aquele sangue no olho, como a gente já comentou da questão do Kobe, que o Kobe falava que era Mamba Mentality, e tinha uma persona que ele incorporava naquele momento, que eu vejo que nem a gente comentou no outro podcast, no outro episódio, do Alcaraz, que tipo, pô, fora de quadra esses atletas são super queridos e super humildes e gostam de conversar, são super educados. E no momento do jogo tu troca, vira essa chave e vai para dentro e sangue no olho. Então eu acho que se tu consegue, na minha visão assim, se tu consegue perceber isso o quanto antes e trocar essa persona e equilibrar essa persona, tá ligado? Tu consegue ter mais sucesso, assim, dentro de quadra e eu acho que as coisas começam a fluir melhor. Né? Claro, aí vai junto com o teu privilégio físico, tu é um cara mais alto, às vezes eu vejo, às vezes até isso vem das pessoas que também não são tão privilegiadas fisicamente, né? Às vezes o cara é mais baixinho, assim, precisa mostrar ou compensar essa questão da altura com energia e tal. E aí tu encontra os malucos que vibram pra caramba e chamam treino e são um pouco mais doidinhos, né? A gente sabe que precisa de uns doidinhos às vezes. Uns lelé. Não, mas Mas. então, esse é meu ponto, Vini. Eu concordo que tu precisa disso.
Uhum. pra prosperar no voleibol, acho que tu precisa ter esse ímpeto vencedor, assim. Tu precisa querer ganhar, sabe? Uhum. Tu precisa querer ser o melhor, assim. E, e quando eu digo que o esporte ele seleciona, não é, por exemplo, essas pessoas que ele, Alcaraz, citando o exemplo que tu usou, ele tem essa personalidade já dentro dele, entende? Ele Uhum. tem isso aí, beleza, ele faz a troca de chave pro, pro Alcaraz atleta, tenista, e pro Carlos, pessoa. Beleza, mas isso Sim. tá dentro dele, entendeu? Talvez não foi o tênis que fez ele ser assim. Ele sempre teve essa necessidade de vencer. Aí o meu ponto de selecionar é isso. A gente tá vendo quem chegou lá. Quantos tenistas eram muito bons tecnicamente, muito talentosos, tinham o físico, tinham tudo, mas não tinham esse ímpeto vencedor que o Alcaraz tem. Às vezes nem chegaram, a gente nem viu esses caras, entende? Ou às vezes o cara tá, sei lá, o cara número 200 do mundo, entende? O que 200 pro mundo todo é muita coisa. Mas, Não, total. esse é o ponto, entende? Tipo, aí tu pega, beleza, as seleções que a gente tá vendo em VNL hoje. Cara, mas quem das melhores seleções são os melhores atletas das melhores seleções? Quem chegou lá? Cara, quem tem esse ímpeto vencedor, entende? Não é só Sim. talento ou, enfim, aspectos físicos. Acho que isso já tá ali. Pro cara chegar ali, ele já houve essa seleção pro cara chegar Uhum. ali. E daí, beleza. Tem gente que Uhum. é sempre meio, meio louco, assim, meio lelé dentro e fora de quadra, e tem gente que consegue fazer essa diferenciar. Mas já tá dentro de cada um, sabe? Sim. Sim. Não, exato. E como às vezes o esporte, e a gente fala muitas vezes disso, ele pode corromper a personalidade pro lado mal da questão de decepção, né? Porque por causa das decisões que a gente vai tomando dentro das nossas carreiras, conforme as oportunidades e necessidades que a gente tem que se portar de certa maneira, e como a gente tem que muitas vezes amadurecer muito rápido, né? Porque acho que as decisões que a gente toma dentro do esporte fazem a gente ser maduro. Tipo, tu tem que ser maduro para tomar algumas decisões, para bater de frente com algumas situações, para superar algumas situações que o esporte vai colocar na tua cara. E conforme tu vai passando, tu vai percebendo se, tipo, é isso mesmo que tu quer, vai colocando na balança. Infelizmente, para muita gente que sempre foi muito privilegiada fisicamente, teve talento, esse tipo de decisões vão pesando na balança para ver se vale a pena ou não, se é isso mesmo que eu quero, né? E, e é muito louco. E como o mundo do vôlei é pequeno, tipo assim, a questão de contatos, a questão de experiências em determinadas cidades, muitas pessoas acabam passando pela mesma coisa, assim, e, e acaba tendo muito julgamento do porquê a pessoa parou, porquê a pessoa toma essa decisão. Mas, cara, tu nunca vai estar na pele da mesma pessoa, tu nunca vai. O ponto que a gente chega é tipo, cada um vai passar pelas suas próprias barreiras dentro da carreira. Então, tipo assim, às vezes uma decisão pra mim é muito simples, ou eu lido com uma certa facilidade com essa questão, e pra outras pessoas, tipo assim, é uma coisa normal e eu vou fazer e vou passar isso de forma normal sem muita ansiedade. Mas é muito massa a questão de filtrar, né? Conforme a gente vai conhecendo pessoas, assim, a gente vai filtrando esses sentimentos, essas características e tal. E tu acha que tu tem uma pessoa, assim, que tu jogou com ou contra, que tu viu jogar, que tu se inspirou, assim, pra pegar uma característica, tu conseguiu filtrar algo legal da pessoa? Eu lembro que tu falou já em um podcast do Felipe Ferraz, né? Que o GG acho que comentou contigo, alguém comentou contigo dessa questão de dia a dia, rotina, mas teve alguém que também fez tu entrar com, tu ter mais disciplina, tu ter um approach diferente para as coisas, assim, alguma coisa que tu leu que fez tu mudar assim mais radicalmente? Cara, eu acho que eu tento pegar um pouquinho de cada um, né? Eu acho que sempre tem Uhum. alguns aspectos, ninguém é perfeito, então eu acho que sempre tem alguns aspectos que a gente pode aprender com qualquer pessoa, assim. É, o do Felipe foi um exemplo clássico, assim, que eu sempre lembrei. Isso já era alguma coisa mais natural pra mim, assim, essa questão de postura, porque isso é uma coisa que a gente pode controlar.
a postura que tu tem, a tua ética de trabalho, isso tu pode controlar. Se a pessoa te acha, se tu atua bem, se tu performa bem naquela temporada ou não, isso tem vários fatores que vão influenciar. Agora, a questão de postura, o quanto tu te dedica no dia a dia, a forma como tu trata as pessoas, a forma como tu te apresenta, isso é fácil, né? Uhum. Isso dá pra. Isso tá no teu controle. Então, esse foi um exemplo que o Felipe sempre. Que o GG me apontou pra me espelhar no Felipe, eu sempre olhei pra ele muito de perto, assim, no dia a dia no SADA e confirmei o quão ético era o trabalho dele. Mas, cara, de primeira, assim, na tua pergunta. Não sei se não vai ficar muito barulho. Na tua pergunta foi. Eu pensei no Rodrigo Ribeiro. Pôde trabalhar com ele também no Corinthians, né? E ele foi o Maringá levantador. tranquilo, velho. Maringá também. Então ele foi o levantador que era o levantador do Juiz de Fora na minha primeira Superliga. E era uma equipe jovem, e ele na época ele tinha 31 anos, ele era o vovô da equipe, um cara super novo também, mas e já tinha jogado em várias equipes, mas a gente falava que ele era o vovô, na época eu tinha 18. É, e um cara sempre muito também, sempre treinou muito, sempre, cara, sempre se entregou o máximo que tinha, muito muito consciente das limitações dele e no que ele era bom. Então, nisso eu fui aprendendo um pouco, sabe? Tipo, a priorizar os teus pontos fortes e fazer deles mais fortes ainda. E aos poucos ir evoluindo no que tu não é tão bom, mas é, para mim a virtude dele sempre foi a gestão de jogo dele. Eu acho que ele sempre foi um Uhum. líder também, um líder nato, assim. É, verdade. Nessa ocasião ele não era o capitão com a faixa, mas ele era o capitão do grupo, sabe? Todo mundo tinha esse respeito com ele como se fosse o capitão, assim. Então ali eu aprendi bastante com ele sobre liderança e sobre gestão de grupo, assim, tanto dentro quanto fora de quadra, sabe? Como ele tratava todo mundo, como ele ganhou o respeito e o carinho de todo mundo e como gerir os atacantes aí mais de uma parte como levantador, né? Hoje ele renovou o contrato dele no Sada Cruzeiro, então super feliz por ele. Segundo ano já numa equipe, pô, a melhor equipe do voleibol brasileiro, talvez, e uma das melhores e merece muito. Então, ele foi um cara que eu aprendi muito a partir desses aspectos, assim. Sim, sim. Não, eu também. E é muito legal que às vezes nem esse contato que a gente tem com atletas que às vezes o público em geral não conhece, né? Mas a gente se aproxima principalmente por causa do dia a dia, por causa das batalhas que a gente tem durante toda a temporada, jogos decisivos e eu acho que conforme as oportunidades e necessidades da nossa vida vão acontecendo, aflorece alguns sentimentos, alguma parte, algum traço da nossa personalidade que a gente nem sabia que tinha, mas no momento que precisou realmente dela, a gente aflorou, tá ligado? Essa questão, às vezes, muitas vezes de liderança, né? Aparece para pessoas que muitas vezes sempre foram quietas, mas no momento que realmente precisa, aflora e precisa conversar e precisa conversar com alguém. Em que É momento muito tu entendeu massa que tu podia de. exercer esse papel de liderança? Cara, pra mim na base, ali em São Bernardo, eu fui jogar em São Bernardo, em São Paulo, na categoria de base, eu tinha meus 18 para 19. E eu era um dos atletas do infanto que tava jogando com adulto. Então eu já via que eu era uma das referências dentro da minha idade, mais ou menos assim. E assim, como eu disse no outro episódio, tipo, essa questão de ego, tá ligado? Que é importante a gente se achar bom, mas não por essa questão de egoísmo sentimental, não, eu sou bom e ninguém mais é melhor que eu, assim. Não, essa questão de autoconfiança mesmo, pra autoconfiança, mas com uma grande responsabilidade, tá ligado? Com uma grande responsabilidade de dosar esses sentimentos. Mas tu acaba sentindo que tu vai tendo uma responsabilidade de referência dentro de quadra pros atletas que estão ao teu redor, enfim. Naquela época eu tava. Quem subia era eu e o Brasília, que estavam jogando até no time titular, então hoje em dia o Brasília vai jogar no Sada Cruzeiro agora, vai estar jogando na seleção brasileira, então é um cara também que
que teve uma construção muito massa, sempre foi um líder, então eu já tive uma referência grande, mesmo na minha base ali, ele é um cara muito... Sempre foi um cara muito consciente, assim, muito maduro jogando, desde aquela idade. Então tive referências boas mesmo na nossa cidade, né? Teve tu na Seleção Gaúcha, o Braz lá no São Bernardo, e aí quando a gente mudou pro Corinthians, que eu joguei um juvenil no Corinthians, eu fui o capitão da equipe. Então foi massa a experiência para ter essa oportunidade de ver como eu me sentia naquele momento, tá ligado? Momentos de decisão, momentos de conversa com o time, de gerir o time, conversa com o técnico para passar algumas coisas de necessidade pro time, necessidades que o time precisava passar para a comissão técnica, que eu acho que tendo essa oportunidade eu vi o quão difícil é gerir essa questão, tá ligado? Tu ao mesmo tempo tu tem que gerir teus próprios sentimentos dentro de quadra e estar atento com a arbitragem, com gerir os nervos da equipe, da comissão técnica, passar o que a comissão técnica quer para a arbitragem, ter e ainda mais criar essa tua moral dentro da equipe, tá ligado? Eu acho que essa questão Sim. de liderança pode ser criada e gerada, mas eu acho muito admirável quem realmente vem com isso dentro de si, tá ligado? Que para mim sempre foi uma coisa, tipo, difícil, né? Ser comunicativo. Essa questão da comunicação para mim mudou quando eu fui pra seleção brasileira, né? De base. Eu joguei o Sul-Americana e joguei de líbero. E sempre teve muitos bons livros na base do Brasil, né? Muitos caras sempre muito extrovertidos e tal. E a minha personalidade de livro sempre foi muito que nem o Thales, tá ligado? Hoje em dia a gente é mal acostumado com a questão Esse de ele livro. não era. Exato. A questão de livro pra gente sempre foi referência a Serginho, maluco, conversando com todo mundo e chama a torcida e vibra, sai correndo. E aí essa geração agora tem que se acostumar com o Thales, que é super técnico, super habilidoso, mas uma personalidade mais tranquila, mais na dele. Sim. Dá pra sentir que, pô, ele é um cara super inteligente jogando, super comunicativo, mas uma comunicação mais pessoal, né? Ali no tempo técnico, às vezes a gente consegue escutar. Eu nunca tive a oportunidade de jogar com ele, mas todo mundo fala também que a personalidade dele é tranquila, conversa com todo mundo. E eu acho que mesmo é uma coisa dentro de quadra que muda muito, né? As pessoas acabam sendo mal acostumadas. Positivamente, né? Porque o Serginho foi uma baita referência, assim. Mas eu acho que não tem porquê, por exemplo, se o Serginho foi daquele jeito e deu certo com o melhor líbero do Brasil, todos os líberos brasileiros vão ter que ser daquela maneira. Tipo, não dá pra trocar a personalidade da pessoa se a pessoa não é uma pessoa tão extrovertida, né? Como a gente falou da extroversão aqui. Eu acho que se tu tenta mudar muito a personalidade dela, vai ter uma consequência negativa no jogo, né? Pela questão de Sim. confiança e tal. Cada um vai lidar com a pressão dessa maneira, assim. Mas pra mim esses É que acho pontos que. foram interessantes, assim, pra mim, de virada e de consciência, sabe? Sim. Eu acho que quanto mais coisa tu coloca. Enquanto mais coisas a pessoa tem que pensar que não é natural pra ela, mais travado vai ficar o jogo dela, né? Então, sei lá, tu Não é não natural, é. né? Aí beleza, pegando. Tá. Thales, tu tem que ser mais vibrante, mais sanguíneo, tu tem que sair dando Chamar a soco no peito de todo torcida. mundo. Aham. É tipo, meu, o cara vai ter que pensar nisso, sabe? Ele não vai ter que pensar em qual que é o padrão de saque de cada um do outro lado, sabe? E na estratégia que ele vai ter que montar pra cada um. Ele não vai ter que pensar no jogo, ele vai ter que pensar em coisas à parte que não vão influenciar tanto assim, sabe? Que vão, inclusive, prejudicar o desempenho dele. Eu acho que nisso também entra muito o fator de escolher bem um capitão. E geralmente quem faz a escolha, né, é a comissão técnica, geralmente o técnico, parte mais do técnico. Mas eu acho que não é só, eu vou dar a faixa pra esse cara porque sim, ou porque ele é mais renomado, ou porque ele ganhou mais coisa, ou porque ele é mais velho. Eu acho que tem que ser uma escolha pensada porque tu pode influenciar tanto pra bem quanto pra mal no desempenho daquele atleta, sabe? Eu acho que se é alguma coisa, se é algo mais natural, o cara já vai se portar como um capitão, assim como o Rodrigo se portava nesse time de Juiz de Fora Sim. que eu te falei. É, não, ele não precisava pensar pra agir daquele jeito. Ele já tinha esse ímpeto, já era natural pra ele esse aspecto de liderança. Então pra ele não
não interferia na qualidade do jogo dele. E agora, se tu dá pra alguém que não tem experiência como capitão, não tem isso como algo natural, o cara vai ter que ficar pensando nisso, ele vai ter que lembrar de reclamar com o juiz, ele vai ter que lembrar de Uhum. cobrar o juiz, ele vai ter que lembrar de, às vezes, puxar a equipe, sendo que ele só precisa jogar. Às vezes, É, não se vai ele ser tivesse saudável livre para pra pensar para o nele, próprio jogo. É. exato. Esse ano o meu capitão, o Diniz, era um cara espetacular, assim. Um cara espetacular, Uhum. foi o primeiro cara que me acolheu, assim, na equipe. Eu fui bem acolhido por todos, mas eu lembro dele, assim, já chegar e já conversar comigo desde o primeiro dia, ficar ali do lado, sabe? Pô, me recebeu na casa dele, com a família dele, meu cara nota 1000, assim, especial. Uhum. Mas eu acho que pra ele, atleta, não faz sentido ele ser o capitão. Eu acho que às vezes Sim. ele performava muito melhor quando ele ficava quieto na dele, dentro do mundinho dele, e, meu, ele era o oposto, assim, meu, ele só precisava receber bola e dar na bola. Se ele não tivesse que. E às vezes ele perdia muito tempo, é, sei lá, conversando com a arbitragem, tendo que pensar nisso, tendo que chamar alguém Aham. aqui, Aham. sabe, tendo que E fazer esse atrapalhava ele. papel de capitão que atrapalhava ele. Às vezes ele saía Uhum. desse flow, desse modo, meu, ele Uhum. tava só fluindo, ele tava só jogando, ele tava jogando do jeito dele. Cara, ele ficava cara fechada, Sim, pô, a função amassando não a tem que bola. ser dele falar. É. É. Entende? Entende? Ele Uhum, destruía desse total. jeito. Uhum. Às vezes eu acho que Uhum. tendo que assumir esse papel de capitão, às vezes, em alguns momentos, pode ter prejudicado a performance dele, sabe? Certo, certo. Não, porra, quantidade de exemplo que a gente tem. Eu gosto também de. Eu tenho essa oportunidade de falar com outras gerações do voleibol, né? Que é muito massa. Quero trazer alguém mais velho aqui também pra comparar as gerações, pra ver o que a gente pode também aprender com eles, né? Da geração deles. Eu acho que principalmente Claro. nessa questão de motivação, porque sempre quando vem pessoas aqui em casa que jogaram na época do meu pai, jogaram com meu pai e tal, eles sempre tocam nesse assunto também de como eles foram formados. E a motivação que eles tiveram foi muito de dentro, tá ligado? Muito intrínseca, assim, tipo, porque eles jogavam, cara. Meu pai começou jogando vôlei no chão, jogando vôlei no piso de pedra, assim, tá ligado? Uhum. E tinha pessoas que estavam motivadas também ao redor dele pra querer jogar junto e tal, pra crescer no vôlei, que acompanhavam essa motivação dele, assim. Mas, cara, foi muito esforço, tá ligado? Foi esforço. Ele fez muito mais esforço que a gente pra jogar vôlei. E saiu de um contexto de bem mais pobre lá na periferia de Porto Alegre para jogar na Sojipa entre atletas que tinham dinheiro. Tem toda essa questão racial e de patamar socioeconômico Social. que, que é social, né? Que a gente às vezes vem de um contexto mais privilegiado e que tem pessoas que realmente saem de outro nível e nível social, né, socioeconômico, e tem essa questão de racismo que acontece também nitidamente, infelizmente em vários casos, várias lutas que as pessoas vão passando para ter que chegar em um nível considerável de atleta profissional, né? Mas também cada um eu acho que vai também entendendo os seus objetivos conforme os anos vão passando, assim, tipo, cara, é óbvio que a gente sonha e sempre sonhou em ser um atleta olímpico, ir para uma Olimpíada e pegar a seleção brasileira e tal. Mas as coisas vão acontecendo e os objetivos da nossa vida vão mudando. A gente sempre quis jogar na Europa, já realizou esse sonho de jogar na Europa. Aí dentro da Europa a gente quer jogar em times mais fortes e tal. E vai entendendo também o nosso nível, vai tendo paciência com a gente mesmo, tá ligado? Porque eu acho que a gente vive o nosso sonho, tá ligado? Não tem por que Sim. viver o sonho dos outros. Ah, tu podia estar lá se tivesse tido essa decisão, não sei o que. Cara, eu me senti bem com essa decisão. Tá bom assim, o importante é tu equilibrar os seus sentimentos e se sentir confortável com isso, tá ligado? E, mas como eu pontuei pra ti, eu fico sempre muito admirado com caras muito jovens jogando em alto nível, tá ligado? Com aparentemente certo nível de consciência, maturidade, assim, sempre pra mim, porque na minha, na minha experiência, foi muito difícil, tá ligado? Com a idade deles, foi muito difícil tomar decisões e tal, ser maduro o suficiente pra estar naquele nível e tal, tá ligado? Mesmo acho que tendo um privilégio físico,
é muito admirável a parte mental dos atletas. Mas é um assunto que também a gente pode trazer com outros convidados também, eu acho muito massa. Sim. Então, mas aí tu citou um ponto que eu acho legal. Tu falou, eu admiro a forma como esses atletas jovens se portam e jogam em alto nível, né? A Uhum. imagem que eles passam, que eles exteriorizam jogando. E... Mas às vezes eles podem estar se cagando, entendeu? Exato, não é? E Exato, isso, exato. cara, eu lembro de uma entrevista, meu, Nadal pra mim é um dos caras mais confiantes que eu já vi jogar, assim, em algum esporte. E uma entrevista no Nadal, o cara falou, "Cara, como é que tu tá sempre tão confiante, né? O jornalista perguntou, como é que tu tá sempre tão confiante nas partidas? Como é que tu tá sempre tão seguro de si, sempre agressivo e tudo mais?" Ele falou, eu tô morrendo de Sim. medo, mas eu não posso mostrar isso. Então, às vezes, é um pouco disso também. Cara, eu acho que o Micheleto, sabe, Gianelli jogou a final da Olimpíada no Rio 2016 com 18 anos, 18, 19 anos. É óbvio que ele tava cagado, velho. E ele não jogou bem, tudo bem. Não foi o melhor jogo dele. Mas, mesmo assim, tu não deixa aparentar isso, sabe? Tu não exterioriza isso. Tu não mostra pra galera. Então, eu acho que, às vezes, o fato de tu tentar também passar uma certa segurança pra quem tá ao redor. Às vezes não só pro adversário, mas pra quem tá do teu lado, pros teus companheiros de time. Tipo, tu pode ter cagado. E tu sabe que tá todo mundo cagado, mas se tu mostrar ali uma segurança e uma confiança em ti mesmo, isso tu vai passar uma confiança pra eles e automaticamente, por consequência, tu vai se sentir melhor, sabe? Tu vai se sentir mais confiante e o jogo vai começar a ficar mais fluido. Mas não é porque a gente vê eles dessa forma jogando hoje em dia que significa que eles estejam ou sejam extremamente seguros. E não só a galera nova, a galera mais velha também. Tem muita gente que passa uma segurança muito grande jogando. O Decheco é um E eu desses, acho que cara. O Decheco é um mas cara que tu passa uma entende, segurança absurda jogando. E muitas vezes ele pode é estar preciso mesmo, cagado, sei lá, entende? óbvio, Às óbvio. vezes a E gente eu acha que é acho que só a é gente. necessário. Tu acha que é só tu. Não. Esse é o ponto. Eu acho que quanto mais a gente admitir, realmente, que é difícil, tá ligado? E eu acho que cada um vai lidar com a pressão, com a ansiedade de certa forma. Mas eu acho que quanto antes tu ganhar esse skill de transparecer estar confiante, que eu uso Sim. essa estratégia e muitas vezes, continuo usando. E eu acho que tu vai amadurecendo e os caras mais velhos entendem isso também, já fazem isso com mais naturalidade também. Porque o que importa no final é como as pessoas vão te ver, né? Tipo assim, pelo menos dentro de quadro. Eu acho que daí a tua Sim. confiança vai sendo construída dentro do jogo. Mas se tu conseguir ganhar essa estratégia, tipo assim, meu, nada vai me tirar do jogo, eu tô totalmente focado e por dentro tu tá simplesmente se cagando nas calças. Se borrando. É isso. Não, e da Vai perspectiva de construindo, vai, levantador. vai. E é questão também daquela coisa da imaginação do cérebro, né? Que o Uhum. cérebro não sabe diferenciar uma coisa que tu tá Realidade e imaginando e uma coisa imaginação. que é, é. Então é um poder muito, muito forte que a gente tem aí. Sim. Não, e, cara, essa questão da confiança, hein, até do meu ponto de vista, assim, como levantador, como o cara que tem que tomar a decisão, vou olhar no olho de cada um, assim, no momento decisivo e às vezes o cara pode ser o melhor atacante do time, mas se ele não me passar a confiança naquele momento, cara, eu vou dar pra quem eu achar que tá mais confiante, ou pra Exato, quem eu achar que tá no momento melhor do jogo, exato. sabe? E se eu olhar pra ti, e como já aconteceu várias vezes quando a gente jogou junto, se eu olhar pra ti, eu sentir que tu, naquele momento, é o cara mais confiante, tu pode ter rodado duas bolas do jogo todo, e pode ser a última bola do jogo. E se eu olhar pra ti, eu falo, mano, é nele, porque ele tá confiante. É, E, exato, então exato. acho que isso faz parte do jogo, aprender a usar dessa artimanha faz parte, assim. Esse pode ser um diferencial dos moleques. Tudo bem, eles têm toda a questão física e a gente já deixou isso de lado. Esse pode ser um diferencial pra eles. Saber se mostrar seguro o suficiente pra estar em quadra nesses momentos decisivos, sabe? Sim, Talvez sim. essa seja a maior Bem virtude dos pontuado. moleques. Eles conseguirem se mostrar seguros o suficiente pra estarem ali dentro, sabe? Tanto pros colegas de equipe, quanto pra staff, quanto pra todo mundo. Quanto pra eles mesmos. E. É. E a questão de equilibrar também esse sentimento, né?
Às vezes tu quer mostrar demais que tu tá dentro da quadra. Exato. E aí tu vai entendendo como nivelar esse sentimento. Às vezes tu quer vibrar demais e puxar todo mundo de uma vez só, tá ligado? E aí tu vai Parece entendendo desesperador. que na minha... exato. Não precisa, tá ligado? Assim como se tu jogar talvez muito, muito relaxado, muito tranquilo, parece que tu não tá Exato. querendo o suficiente. Exatamente. Então tu vai entendendo como a tua oportunidade vai encaixar pra tu se sentir confortável no teu jogo, tá ligado? Sim. Hoje em dia, eu sinto que eu preciso ser mais, talvez, extrovertido. E eu comecei a sentir nessa temporada, principalmente, que eu posso equilibrar essas coisas, tá ligado? Ser um pouco mais extrovertido, mas não sair do meu jogo. E eu acho Sim. que aí tá o ponto do amadurecimento. E que eu sinto que eu posso mudar de nível, tá ligado? Mudar meu nível de jogo, assim. Vai muito de Mas... momento teu, da tua evolução pessoal, da tua maturidade, quanto de grupo, né? Às vezes o grupo que tu tá, tu vai sentir que aquele grupo precisa de algo diferente. Eu vim de um Exato. grupo onde eu achei que eu precisava ser um pouco mais tranquilo. Tu jogou contra mim Sim, esse ano e aposto que tu sim, percebeu que eu não era tão sanguíneo quanto em outros anos. sim. Porque eu entendi, ou pelo Mas, menos percebi que pra pro ti, grupo, pro grupo. não, mas pra ti, o ideal, pra ti, tu sentir 100% confortável, seria um pouco mais sanguíneo, no caso. Sim, sim. Uhum. Mas não, mas aí botando na balança, eu não me sinto desconfortável em jogar do jeito que eu joguei. Eu só não me Sim, sinto, não é o meu melhor. Agora botando na sim, balança, eu um pouco não tão confortável quanto com 5 caras desconfortáveis, eu acho que valeu a pena, entende? Acho que pro grupo fazia mais sentido eu atuar da forma como eu atuei, assim, e ter a postura que eu tive. Posso estar enganado sim. também, mas foi a percepção que eu tive do grupo. É isso. Esse também é um dos papéis que a gente vai assumindo, né? Sim, sim, sim. Vai suprir as demandas que cada grupo tem. Claro. Cara, belo papo, na real. Belo papo, belo papo. Belo papo. Gosto de conversar sobre Meu, isso. só Gosto um de sempre parênteses, botar na sim, eu mesa. também, eu gosto pra caramba. Bota. É, Parênteses. hoje tava na academia, de manhã acabei vendo só alguns lances e acabei vendo o tie-break de Estados Unidos e Irã. E o É, eu Ewart vi o início, tava vi o em quadra. início. Aham. Ah, ele entrou? Então, ele entrou e terminou o jogo, meu. Terminou com o Defalco de oposto, o Anderson e Ewart de ponteiros. Não, acho que Tá, no tie-break o Defalco voltou pra ponta. Mas enfim, jogaram o quarto set assim. tá. E o moleque jogou, meu, jogou bem. Jogou bem, assim, jogou tranquilo. E ele é um cara que eu acho que ele tem uma personalidade legal. Assim, ele joga tranquilo. Eu acho que a maioria dos americanos joga tranquilo. E daí já entra no que a gente pontuou no episódio anterior sobre todo o contexto Gerou cultural esse que eles têm contexto por todo. trás. Uhum. Perfeito. Mas eu acho que eu gosto de ver ele jogando. E ele é um moleque que há 2 anos atrás estava jogando na Alemanha, num time que ficou em terceiro, quarto do campeonato alemão. Uhum. Esse ano ele foi pro melhor time da França. Não sei se o melhor time, mas o time que foi campeão. Então, por Uhum. consequência, o melhor time. Mas foi campeão da Liga Francesa, que é uma liga extremamente disputada hoje em dia. Foi MVP Teve a da chance de final. jogar a primeira. Teve a chance de jogar a primeira perna da VNL, com o terceiro time dos Estados Unidos. E hoje, na terceira semana, tá cotado dentro desse grupo. Tudo bem, ele não vai pra Olimpíada, beleza, mas ele já tá vivenciando esse ambiente da seleção americana, Contexto. que é uma das melhores Uhum. seleções do mundo hoje, e tá tendo espaço de quadra, e tá jogando bem, tá jogando tranquilo, sabe? Tipo, ele tava jogando o jogo dele. Ele não tava nem tranquilo demais, nem demonstrando demais, ele tava sendo ele. Tava recebendo bola boa, estourando, tava recebendo bola acelerada e largando aqui, sabe? Ele tava jogando sorrindo. Meu, Ah, legal. isso é bom de ver, né? É bom de ver isso. É Tu fica prazeroso de feliz ver. pelo outro. Eu nem conheço o moleque, eu fiquei Exato. feliz por ver ele jogando tranquilo. Aham, aham. Exato, Muito massa. exato. É muito massa de ver. O nível que o cara chega de amadurecimento, assim, e tal, dá pra ver que ele tá equilibrado, né?
Com as decisões dele e tal, com tudo tá fluindo, deve ser muito massa. Sim. Deve ser muito massa E isso. isso mostra como uma temporada muda a vida, muda a carreira das pessoas, né? Às vezes a galera fica muito. E a gente também fica muito ansioso, ou queria estar em tal lugar, ou acho que merecia estar em tal lugar, ou não fiz uma temporada tão boa. Enfim, N coisas que passam pela cabeça, principalmente no período de férias, quando tem mais tempo pra pensar. Mas, cara, ele é um moleque que nunca se destacou assim muito nos Estados Unidos e jogou 2 anos bem na Alemanha, num time ok, de gurizada, não tão expressivo, nunca foi campeão, jogou bem, aí se destacou numa liga francesa e agora tá ali, entende? Como as coisas acontecem rápido também, para quem confia no processo, pra quem É, desfruta do processo. Ele é um cara que ele aparenta desfrutar do processo sempre. Então, desfrutar, aproveitar e as coisas vão acontecer, sabe? exato, exato, exato. Isso motiva, né? Esse é uma história que botou num ponto que motivou bastante, porque carreira dentro do esporte profissional é muito isso, né? Tipo, uma temporada pode mudar a tua vida. Pode ser Sim, o cara do time, jogar super bem e ganhar credibilidade na liga, assim, e ir pra outra e teu contrato subir muito e tu ter várias outras oportunidades também. E isso motiva pra. Mas. E essa temporada, que espero que seja a próxima pra gente, vem dessa questão, né? De rotina, dia a dia, tá com boas pessoas, trabalha bem, trabalhar com uma consciência limpa. Várias decisões que a gente toma diariamente pra chegar no fim com a consciência limpa e ficar tranquilo, né? Consigo mesmo, tipo, pô, eu dei meu melhor, não passei por cima de ninguém, tô bem, tô aqui porque mérito meu, tá ligado? Porque, porra, não tem reconhecimento melhor sim. que esse, eu acho. É isso. Baita papo. Lindo Baita papo. troca de ideias. E você que escutou até aqui, eu acho que é massa de mandar a tua experiência também. Pode mandar pra gente no Insta lá também. DM no Insta, a gente gosta de receber, gosta de trocar ideia pra gerar outros papos também. Se dentro do episódio pensou em alguém, quer que a gente convide, troca uma ideia, tem uma história legal, a gente tá aberto aí a convidados. Sempre é bom trazer mais ideias e tal. Eu canso de falar com esse cara aí. Então, tragam sugestões que a gente tá sempre aberto a trocar ideia com mais pessoas. É sempre muito bem-vindo. É isso. Feito, galera. Obrigado por ter acompanhado. Até semana que vem. Valeu. É nóis.